Oi pessoal, hoje vamos falar do artigo A Importância do Controle de Estoques para as Empresas. O tema abordado nesse artigo científico é o controle de estoques, onde o principal objetivo é saber qual a importância do âmbito empresarial. Estoque é a quantidade de bens ou mercadorias que se dispõe, ou seja, no estoque está guardado material que terá algum fim no futuro, podendo ele ser uma venda ou um consumo, como por exemplo, quando vamos ao supermercado realizar a compra de mantimentos, ou fazer feira, como todo mundo fala, para nos alimentar durante a semana ou até mesmo o mês inteiro, dizemos que estamos fazendo estoque dos produtos. Quando eu falo estoques para vendas, pode ser considerado como matérias-primas e componentes que aguardam sua utilização para a produção, ou até mesmo produtos acabados que estão somente aguardando a venda ou despacho. De acordo com Martins, os estoques são classificados em 5 grandes categorias. A primeira delas é estoques de materiais, conhecida também como estoques de matéria-prima. Esse tipo de estoque é onde ficam contabilizados os materiais necessários para a fabricação dos produtos que a própria empresa comercializa, como ferro, madeira, parafuso, chapa, soja, açúcar e muitos outros. Então, cada empresa possui um estoque de materiais de produção diferente, baseado no tipo de produto que cada empresa fabrica. Segundo tipo de estoque, estoques de produtos em processo. São aqueles que correspondem a todos os itens que já entraram no processo produtivo, mas que ainda não são produtos acabados. São os materiais que começaram a sofrer alterações, mas que ainda não foram finalizados. Terceiro tipo de estoque, estoques de produtos acabados. São todos aqueles produtos que já passaram pelo processo produtivo e que já estão prontos para serem entregues a seus consumidores. São os produtos finais da empresa. Quarto tipo de estoque, estoque em trânsito. É o que exatamente a palavra já diz. O estoque ainda está em trânsito, ainda está para ser entregue. Ou seja, são todos os itens que já foram expedidos de uma unidade fabril para outra, normalmente da mesma empresa, e que ainda não chegaram ao seu destino final. Quinto tipo de estoque, estoques em consignação. São os materiais que continuam sendo propriedade do fornecedor até que sejam vendidos. Em caso adverso, são devolvidos sem ônus. Ou seja, é quando você recebe produtos de um fornecedor, trabalha a venda daqueles produtos e presta conta para o fornecedor. E os produtos que não são vendidos são devolvidos ao fornecedor. Essa classificação dos tipos de estoques se faz necessária para que se possa saber em qual situação o produto se encontra. Custo de estoque. Os custos de estoque são todo e qualquer armazenamento de material que gera determinado custo, que são juros, depreciação, aluguel, equipamento de movimentação, deterioração, obsolência, seguros, salários e conservação. Com exceção da aquisição de mercadorias, os custos ligados ao estoque se dividem em custo de pedir, custo total, custos de falta de estoque e custos de manter estoque. Os custos de pedir são os custos associados ao processo de aquisição dos itens de reposição do estoque. Por exemplo, custo de processamento dos pedidos, custo de envio dos produtos, custo de preparação da produção ou do manuseio para atender o lote solicitado, e custo incorrido nas operações do recebimento. O custo total é a soma dos custos de aquisição e de manter estoques, e tem o objetivo de determinar a quantidade do pedido que minimize os custos totais em si. Custos de falta de estoque ocorrem quando há demanda por itens em falta no estoque e podem ser classificados em dois tipos: custos de vendas perdidas e custos de atraso. O custo de vendas perdidas pode ser estimado como o lucro perdido na venda. No caso dos produtos acabados, é a margem de contribuição de cada venda perdida por indisponibilidade do produto, somada a qualquer perda de lucro futuro pela imagem prejudicada da empresa. Já o custo de atraso resulta em gastos diretos para a empresa e também pode afetar a imagem da empresa. E os custos de manter estoque são os custos necessários para manter certa quantidade de mercadorias por um pedido.
por exemplo, custos de armazenagem, de seguro, de deterioração e obsolência, custo de oportunidade de aplicar dinheiro em estoque e custo de furto. A gestão de estoque pode ser entendida como o processo que envolve a definição do tipo de estoque a ser utilizado, as metodologias de organização e a realização do inventário. Assim, a gestão de estoque tem como objetivo alcançar o equilíbrio entre as compras, armazenamentos e entregas. E para isso, utiliza dos próximos pontos. O primeiro ponto, o inventário físico, ele se trata da contagem física dos itens de estoque para que não falte nem sobre itens em excesso. Após isso, após o término do inventário, parte para a acurácia dos controles, onde calcula-se a acurácia dos controles, que mede a porcentagem dos itens corretos, tanto em quantidade quanto em valor. O nível de serviço ou nível de atendimento indica se o estoque foi suficiente para atender os clientes nas quantidades e especificações solicitadas. O giro de estoque mede quantas vezes por unidade de tempo ocorreu o giro de estoque, ou seja, a saída e a renovação do estoque. A cobertura de estoques indica o número de unidades de tempo, por exemplo, dias que estoque médio será suficiente para cobrir a demanda média. E a demanda versus o consumo, a demanda representa a vontade do consumidor em comprar ou requisitar. Caso de um colaborador que necessita de certa quantidade de unidades de um item em estoques ou um produto necessário na fabricação de outro componente, essa sua vontade ou necessidade, ela pode ou não ser atendida plenamente. Se atendida plenamente, diz-se que o consumo foi igual à demanda. Se a disponibilidade do produto foi insuficiente para atender à vontade ou à necessidade do consumidor usuário, aí houve uma situação de demanda reprimida. A localização dos estoques. A localização dos estoques facilita a localização dos itens em estoque através do endereçamento deles. A redução dos estoques. Para diminuir ao máximo os estoques de produtos acabados, a empresa deve contar com um esquema de distribuição altamente eficaz. Já os estoques em processo podem ser reduzidos com a utilização de células de manufatura, produção sincronizada e teoria das restrições. A curva ABC tem seu uso específico para estudos de estoque de acabados, vendas, prioridade de programação de produção, tomada de preços em suprimentos e dimensionamento de estoque, e tem como objetivo principal tomar decisões e ação rápida que possa levar seu resultado a um grande impacto positivo no resultado da empresa. A mesma começa com itens de maior importância e em seguida os intermediários e por fim os de menor importância. Sendo assim, a curva ABC se divide em 3 classes, sendo essas, como o próprio nome já diz, classe A, classe B e classe C. A classe A são os itens mais importantes e que devem receber toda a atenção no primeiro momento do estudo. É sobre esses itens dessa classe que se tomam as primeiras decisões sobre os dados levantados e correlacionados em razão à sua importância monetária. Os dados classificados nessa classe correspondem em média a 80% do valor monetário total e o máximo 20% dos itens estudados. A classe B são os itens intermediários, como já dito, que deverão ser tratados logo após as medidas tomadas sobre os itens da classe A. São os segundos em importância. Os dados classificados nessa classe eles correspondem em média a 15% do valor monetário total do estoque e no máximo 30% dos itens estudados. A classe C são os itens de menor importância, embora volumosos em quantidade, mas com valor monetário reduzido, permitindo maior espaço de tempo para sua análise e tomada de ação. Deverão ser tratados somente após os itens da classe A e B terem sido avaliados. Em geral, 5% do valor monetário total representam essa classe, porém mais de 50% dos itens formam sua estrutura.
Avaliação de estoque. Uma atividade importante da gestão de estoque é gerenciá-lo adequadamente, comparando-o com o planejado e tornar as devidas ações quando houver desvios de rota, sendo este necessário para assegurar que o capital imobilizado em estoque seja o mínimo possível. O valor desse capital será uma ferramenta de tomada de decisão. Evitar desperdícios como obsolências, roubos, extravios e etc. É necessário uma avaliação financeira do estoque para proporcionar informações exatas e atualizadas das matérias-primas e produtos em estoque sob responsabilidade da empresa. PEPs ou FIFO, primeiro a entrar, primeiro a sair. Analisa-se o estoque pela ordem cronológica das entradas dos materiais. Sai o material que foi estocado primeiro, sendo substituído pela mesma ordem cronológica em que foi recebido. O EPS ou LIFO, último a entrar, primeiro a sair. Considera-se que devem em primeiro lugar sair as últimas peças que entraram no estoque. É o método mais adequado em períodos inflacionários, pois o preço dos últimos produtos em estoque para venda será o preço de toda a mercadoria no mercado consumidor. Custo médio é obtido através de uma média de custos de aquisição, sendo representado pelo valor a ser contabilizado pela média dos gastos com a aquisição de cada produto. Essas avaliações são muito importantes, pois com elas os produtos em estoque são todos despachados na hora certa. Avaliação dos níveis de estoques. Tempo de reposição. O tempo de reposição está ligado ao abastecimento do estoque. Ponto de pedido. Quando determinado item de estoque atinge seu ponto de pedido, deve-se fazer o ressuprimento do estoque, colocando um pedido de compra. Lote de compra é a quantidade de peças especificadas no pedido de compra. Estoque máximo é o resultado da soma do estoque de segurança mais o lote de compra. Estoque de segurança, também conhecido por estoque mínimo ou estoque reserva, é uma quantidade mínima de produtos que tem que existir no estoque com a função de cobrir as possíveis variações do sistema. Esta avaliação se faz necessário para que o nível de estoque seja o mais econômico possível para a empresa. O controle de estoque é necessário para que o processo de produção ou de vendas da empresa atue garantindo que exista uma quantidade certa de mercadorias na organização. Essa prática, ela garante que a empresa possa atender à demanda dos clientes da melhor forma possível, podendo ter 3 tipos básicos: matéria-prima, produtos em fabricação e produtos acabados, que quando feitos de uma forma adequada, é possível maximizar os lucros e ainda melhorar a satisfação do cliente. Ainda conseguem, assim, reduzir custos e perdas, o que no final contribui para um aumento da lucratividade. Outro ponto importante de um bom gerenciamento de estoque é ter uma plataforma software, por exemplo, um ERP, ou um sistema que permite visualizar as mercadorias e quantidades disponíveis dentro da empresa, sincronizando assim compras e vendas de produtos. Para organizar um setor de controle de estoque, há alguns princípios básicos, como determinar o que deve permanecer no estoque, determinar quando deve repor as mercadorias em estoque, determinar quanto de mercadoria no estoque será necessário para um determinado período de tempo, ou solicitação de compras quando aparece um alerta de falta de mercadorias, além de receber, armazenar e guardar produtos de acordo com a necessidade da empresa, mantendo assim uma facilidade dentro do estoque para que ajude os funcionários a acharem as mercadorias e identificando produtos com defeitos e retirá-los do estoque. Sistema de controle de estoque é uma tecnologia para monitorar e controlar esse setor da empresa para a tomada de decisões mais assertivas. Através da coleta de dados, é possível analisar a quantidade de produtos existentes e seu valor monetário. Esse mecanismo ele é muito importante para uma boa gestão e para evitar gastos desnecessários em uma organização, como, por exemplo, a compra de algum produto que já tem grande quantidade no estoque e não tem saída na empresa. Sistema de 2 gavetas é um método simples baseado na utilização de 2 gavetas ou espaços.
Uma das gavetas é destinada ao armazenamento de materiais para suprir as necessidades de determinado período. Quando essa gaveta fica vazia, o almoxarifado faz uma requisição de compra ao setor responsável. Nesse intervalo, enquanto os itens da compra não chegam, vão ser usados os materiais de uma outra gaveta, que vai funcionar basicamente como um estoque reserva. Sistema dos máximos mínimos. Consiste na atribuição de níveis de estoque máximos e mínimos desejados pelo administrador, o qual assim o faz por meio de uma análise qualitativa da expectativa de consumo para um período. Sistema de reposição periódicas. Nada mais é do que estabelecer exatos períodos de tempo para haver a reposição de determinado material. Das necessidades materiais, MRP. É um sistema que permite o cálculo do momento certo para a aquisição de materiais, utilizando os diversos tipos de dados, como previsão de vendas, número de pedidos, entre outros. Just in Time, JIT. Sistema de administração da produção que se baseia na não utilização dos estoques. Nele, tudo deve ser adquirido, produzido ou transportado no momento certo, de acordo com o que a demanda exigir. A essência desse JIT é a eliminação dos desperdícios. Sistema de reposição contínua. É a ferramenta capaz de repor os produtos de uma forma rápida e adequada à demanda. O seu objetivo principal é minimizar os estoques e as faltas. Caixeiro viajante. É um sistema que não vem sendo utilizado e está em desuso, mas seu método consiste no trajeto ou viagem de um vendedor até o estabelecimento, a fim de analisar quais os produtos o cliente precisa no seu estoque. É importante ressaltar que o gerenciamento do controle de estoque é de grande valia para o objetivo final da empresa, pois, além de facilitar o controle de entrada e saída dos produtos do estoque, também facilita o gestor a possuir um maior conhecimento das mercadorias presentes dentro da empresa. Sendo assim, é possível visualizar a quantidade de mercadorias disponíveis e os níveis de necessidade dentro da empresa, tendo um melhor acompanhamento do que acontece no estoque da empresa de uma forma mais precisa.